Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. Então, gente, hoje eu vou mostrar para vocês quais são os defensivos que eu uso aqui no meu cultivo e como que eu faço a aplicação de cada um deles. Mas eu quero ressaltar que no início do meu cultivo, quando ainda tinha poucas plantas, eu não usava nenhum tipo de defensivo sistêmico. Então eu usava produtos menos agressivos, como, por exemplo, para cochonilhas, eu usava o Diazinon ou o Diazitop, que me ajudou durante muito tempo, sou grata a esses produtos. O álcool isopropílico, né, também aplicava nas plantinhas no combate a fungos e a cochonilhas. Usava também água oxigenada volume 10, misturada com água, também para ajudar tanto com cochonilha quanto na prevenção de fungos. Só que chega um momento onde você já está com um cultivo em larga escala que é muito difícil você estar com o olhar todos os dias em todas as plantas devido à quantidade. E suculenta é a observação. O fungo, ele dá sinais. Eu consigo observar uma planta minha, se ela estiver fungada, no início. Eu vejo que o miolo fica diferente. É como a gente, ela vai dando um sinalzinho ali de que alguma coisa não vai bem. Então eu consigo salvar a planta, fazer uma decapitação e fazer todo um trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para salvar uma planta que está com caule fungado. E como isso foi se tornando mais difícil devido à quantidade de plantas, eu tive que optar pelo defensivo sistêmico. Só que isso envolve uma série de questões que eu preciso falar para vocês. São produtos extremamente tóxicos, extremamente agressivos, tanto para gente quanto para o meio ambiente. Então eles requerem cuidados extremos. Eu vou mostrar para vocês, não façam sem os devidos equipamentos de segurança, os EPIs, tem que usar óculos, máscara. Então é necessário, né, toda essa proteção para a sua saúde. Existem níveis de, digamos assim, de periculosidade desses produtos. Eu uso no combate de cochonilhas, eu uso 2 sistêmicos que eu alterno, porque as plantas, elas também se acostumam. A gente, quando vai tomando o mesmo remedinho para dor de cabeça ou qualquer outra dor, chega um momento que não faz mais o efeito esperado. Então, eu alterno o Angiopleno, que é um sistêmico para cochonilhas, com o Evidence, tá? Então, para cochonilhas, eu uso o Evidence e o Angiopleno alternados. Para fungos, eu uso o Cercobin e o Amistar Top. Então, voltando aqui sobre a questão do nível de periculosidade desses produtos, o mais agressivo, o mais perigoso deles é o Angiopleno. Ele é extremamente agressivo. Por isso, todos esses cuidados com o uso desses produtos. Depois do Angiopleno, que é nível 1, né, de mais perigoso, vem o Amistar Top, né, que é nível 2. Então o Cercobin, que inclusive eu vou me basear na aplicação aqui por ele é agressivo, mas não é tanto quanto esses 2 anteriores que eu citei para vocês, porque ele é nível 3. Então são 3 níveis na escala de periculosidade, o Cercobin está no nível 3 e esses 2 primeiros, né, o Angiopleno e o Amistar Top, Angiopleno nível 1, Amistar Top nível 2. Então, preocupem-se com a segurança de vocês, preocupem-se com a pele de vocês. Não é bom que esses produtos toquem na pele de vocês, né? Então, ele vai proteger a sua planta, mas é bom que ele não prejudique a sua saúde. Eu separei aqui a planta no meu cultivo que pede mais fungicida. Quero também destacar que algumas plantas não recebem fungicida ou recebem esporadicamente, como por exemplo as plantas que estão plantadas no chão aqui nos meus jardins. Eu fiz uma seleção das plantas mais resistentes, das plantas mais fortes, que tem nenhuma ou pouquíssima incidência de fungo, para fazer o meu jardim no chão. Então essas plantas praticamente não recebem fungicida. Então você também não precisa sair aplicando fungicida em todo mundo. Você pode fazer uma seleção daquelas plantas que você acha que já teve perda ou que são mais sensíveis, e aí você vai dar um cuidado especial para essas plantas.
Aqui no meu cultivo, como eu me especializei em plantas raras e eu trabalho com plantas de alto custo, eu preciso realmente garantir que não vai haver perda dessas plantas. Então eu uso nessas minhas plantas de importação, nessas minhas plantas de alto custo, eu uso o fungicida sistêmico em todas elas. Eu separei aqui para vocês a mandala, né? A mandala, olha só, grande, bonita, saudável, mas ela pede fungicida. Dificilmente você vai conseguir uma mandala chegar numa fase adulta com propagação sem o uso de fungicida, tá? Então, como é uma planta que eu amo muito, gosto muito da mandala, eu uso sistematicamente, eu uso uma vez por semana nos períodos comuns e no período chuvoso, a cada 3 dias eu uso o fungicida. Aqui nesse pote amarelo, nesse borrifador, está uma mistura de cercobim. Ele tem aqui quase 2 litros e eu coloquei uma colher de chá do pozinho de cercobim aqui dentro. E aí, olha só, mudas de mandala por decapitação, né? Aqui, olha, essas mudas foram todas feitas por folha, né? Ainda tenho aqui uma folhinha de mandala brotada e há 2 dias eu vendi uma outra maior que estava aqui entre essas mandalas. Então, uma boa propagação. Graças a Deus eu nunca perdi mandala aqui, porque quando eu adquiri mandala, eu já sabia do procedimento de cuidados com ela. Estudei também, fui ver vídeos de pessoas que cultivam mandala e realmente é necessário a aplicação de fungicida. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu aplico o fungicida na minha mandala. Vem comigo! Então, gente, quando você vai borrifar o fungicida na sua planta, você não precisa borrifar na planta toda. Ele é sistêmico, onde você colocar, ele vai alcançar todo o sistema radicular da planta. Eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui o óculos, tá? Então, olha só, eu girei aqui pro jato mais forte. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar o caule e a raiz da planta. Pronto. Levantei aqui uma folhinha, ó. Deveria até estar com uma luva nessa mão, mas não vai pegar aqui não. Caule e raiz da planta. Pronto. O cercobim, ele é mais tranquilo por isso. Não precisa colocar no sistema de pulverizar. Coloca no jato mais forte, bate no caule e raiz da planta. Isso garante que toda a planta vai estar medicada, tanto o Indiopleno quanto o Amistar. O modo de uso deles é o mesmo. É muito importante que vocês, ao adquirir um produto dessa natureza, leiam a bula para estar ciente de todos os riscos, porque senão você pode usar um produto desse e ter algum problema. Ah, Irene do Café com Plantas me ensinou. Então eu não quero que nenhum de vocês que estão acompanhando o meu vídeo tenham qualquer tipo de problema. Então leiam a bula, eu vou ensinar para vocês apenas a minha medida, a medida que eu utilizo e como que eu faço a aplicação. Sempre depois que o sol se põe, finalzinho do dia, início da noite. O remédio para cochonilha, que também é sistêmico, vou falar sobre o Indiopleno, que ele é o nível 1, é o mais venenoso de todos esses. São 2 ml apenas, eu uso aqui uma seringa, tá? Uso uma seringa para retirar apenas 2 ml. E aí você vai misturar em 5 litros de água, que é um borrifador maior que eu tenho aqui para aplicar nas minhas plantas. Você vai ajustar o biquinho para pulverizar, porque ele é sistêmico, mas ele vai demorar um pouquinho para atingir toda a planta. Agora, no caso, se eu não tiver cochonilha na minha estufa, quiser apenas prevenir, impedir que elas venham, eu posso também aplicar só no caule e raiz. Não preciso borrifar em toda a planta. Agora, se você tem uma infestação de cochonilhas, você observou que o caule está todo branco, está infestado de cochonilhas, o que eu faço? Já passei por essa situação, antes de usar esses produtos sistêmicos. Eu desinvaso a planta, descarto aquela terra, porque provavelmente a cochonilha já deve ter ido para a terra e a cochonilha de raiz é mais difícil de combater.
Então eu descarto e vou dar um banho na minha planta. Eu pego ou um pincel ou uma escovinha de dente velha e vou lavar esse caule, garantir que eu retirei toda aquela cochonilha que está grudada na minha planta. Depois eu dou um banho nela, né? Eu mergulho ela ali em um balde ou com diazitop, se o seu cultivo for ainda pequeno, ou no Angiopleno ou no Evidence, se o seu cultivo já for profissional. Dessa maneira, você vai garantir que aquela planta passou por toda uma limpeza e uma medicação para que mate qualquer resíduo de cochonilha que tenha nela e para que elas não voltem a aparecer. Outra dica importantíssima para você aplicar qualquer tipo de produto nas suas suculentas e nas suas plantas em geral. Antes de fazer qualquer aplicação nas folhas, eu dou uma mangueirada, uma chuveirada, umedeço as folhas de todas elas. E aí, no finalzinho do dia, início da noite, eu pulverizo, né? Ou o Angiopleno, ou Amistar, esses que vão ter contato com a folha da planta. Pulverizei em todo mundo medicado. Amanhã, cedinho, antes que o sol fique forte, eu volto dando outra mangueirada. Por que isso? Por que é necessário? Esse período da noite já foi o suficiente para a planta ser medicada e vai garantir que a sua planta não fique manchada, porque se ainda tiver aquelas gotículas úmidas desse produto, desse veneno sobre as folhas das suas plantas, a hora que o sol bater, vai queimar, vai manchar a sua planta, e aí todo o seu trabalho terá sido em vão, porque a planta vai ficar inviável para o comércio e também, né, para embelezar. Nós amamos as nossas plantas, queremos elas bonitas e saudáveis. E uma queimadura não é legal. Então molhou antes e no dia seguinte, né, molha novamente. Não precisa regar a planta, molhar substrato, nada disso. Só aquela mangueirada para garantir que aquele veneno acumulado saia, né, das folhas da sua planta. Então, 2 ml, já falei, né, desses 2 produtos aqui. E o Evidence, que é um pozinho, e ele é sistêmico e também é muito bom. Na verdade, eu comecei a usar fungicida sistêmico na minha casa e inseticida apenas com o Cercobin e o Evidence, tá? Depois que eu vi que as plantas já estavam muito acostumadas com eles, é que eu passei a alternar com esses outros 2 produtos, o Amistar Top e o Angiopleno. Medida do Evidence. Eu uso uma tampinha dessas de refrigerante de 2 litros para uma mistura de 5 litros de água, que é o borrifador grande. Diluo bem, né? Agito bem esse conteúdo até garantir que está bem diluído, e aí sim eu vou fazer a aplicação na planta, pulverizando sobre as folhas, raiz e caule, porque cochonilha, gente, é um bicho esquisito. Vai em tudo que é canto, é caule, é raiz e até na terra. Então é bom garantir que você aplicou realmente em tudo. Ah, eu apliquei hoje, e agora? Quando eu aplico de novo? O ideal é a cada 15 dias, isso em casos de infestação. Como eu não tenho infestação de cochonilhas aqui, eu passo uma vez por mês. Um mês eu passo, no caso da cochonilha, um mês eu passo Angiopleno, no outro mês eu passo Evidence, e assim eu vou alternando e a gente fica livre, né, desse bichinho tão incômodo no nosso cultivo. Agora, eu quero ensinar um segredo para vocês que me ajudou a salvar muita planta com caule fungado. Então, eu peguei uma plantinha aqui para fazer um teste para você. Suponhamos que essa planta estivesse fungada, e aí eu cortei, vou descartar a parte de baixo, caso ela estivesse fungada. E essa parte eu retirei todo o fungo, retirei toda aquela parte escurecida e ficou assim. Só que se eu simplesmente deixar assim, apenas cicatrizar aqui com álcool, pode acontecer dessa planta, o fungo voltar, do fungo já estar mais avançado e eu perder a planta. Como eu garanto aqui no meu cultivo que isso não vai acontecer? Isso aqui é Cercobin, tá? Esse pincel aqui está molhado, eu peguei um pincel molhado, toquei lá no Cercobin, tá? Fecho aqui o meu potinho e olha, eu vou fazer um creme
para selar aqui essa planta que supostamente estivesse com fungo. Isso aqui vai garantir que esse fungo morreu e não vai voltar como um oportunista desse caule que está aberto. Eu vou colocar aqui porque eu fiz apenas um teste, essa planta na verdade não está fungada, né? Então pode colocar ali dentro de um potinho, tá? Até que ela seque. Aqui escorreu um pouco porque o tempo está chuvoso, mas quando eu faço isso dentro da minha estufa, fica bem bonitinho ali só realmente no corte, e isso me ajudou a salvar plantas que pareciam impossíveis de salvar. É um segredinho que eu utilizo aqui no meu cultivo e que eu estou compartilhando com vocês. Há 2 anos eu tive uma infestação de olho negro aqui no meu cultivo. Eu ainda não tinha estufa, as minhas plantas recebiam toda a chuva, né? Não tinha nenhuma proteção. E de repente esse olho negro se espalhou de uma maneira rápida e eu perdi muitas plantas com o olho negro. E então eu fui pedir ajuda, né, aos mais antigos de cultivo, e uma grande amiga, agradeço muito a ela, me falou sobre o Amistad Top, que ele é voltado para esses fungos que atacam a folha da planta, porque o fungo que eu já conhecia, ele vinha pelo caule, né? Ele não atacava as folhas. E já o olho negro não, era a folha e aquilo se espalhou numa velocidade muito grande. Muitas vezes a gente se culpa, né? Ai, por que isso aconteceu com a minha planta? Eu cuido dela tão bem, eu faço tudo o que tenho para fazer e eu perdi uma planta. Gente, o fungo ele vem pelo vento. Por isso, esse cuidado em ter um esquema, né, um calendário de aplicação de fungicida nas suas plantas. Então, o Amistad Top, ele é voltado para esse tipo de fungo que ataca a folha das plantas, como olho negro ou olho de pombo, né? Algumas pessoas conhecem também com esse nome. Então, outro segredinho que eu quero contar para vocês. O olho negro, é necessário retirar, destacar a folha e descartar. Essa folha não vai mais se recuperar dessa lesão. Essa parte escura, ela tem um esporo e o vento bate e ele vai voando. Por isso que é tão rápido a contaminação com outras plantas. Mas quando você faz a aplicação do Amistad, quando você bate, ele é um anti-esporulante. O que vai acontecer? Aquele olho, ele não vai mais soltar esporos que possam contaminar outras plantas, tá? Então ele meio que paralisa ali a proliferação desse fungo conhecido como olho negro. E eu quero deixar uma mensagem para vocês, naquela nossa analogia entre nós e as nossas plantinhas. E hoje eu quero falar sobre energia. Como anda a sua energia? O que você tem falado para sua planta? O que você tem falado para você? Tem gente que chega diante do espelho e fala: ai, como eu estou velha, como eu estou feia, como eu estou gorda, e só detona o seu corpo. E o corpo responde como? Triste. Existe um estudo na água e também eu já vi no arroz, onde você pega porções em recipientes diferentes e começa para emanar todo o amor, toda a energia positiva, toda a gratidão, e para o outro, o contrário, palavras negativas e palavras fortes, né? E depois essa água foi analisada em microscópio e houve uma formação linda de desenhos em forma de flores, né? Na estrutura daquela água. E naquela que recebeu palavras negativas se formaram imagens muito estranhas. E assim também é com a gente. Eu acho que esse estudo valeu muito para a gente entender que as nossas palavras criam realidades. Então, se eu me olho no espelho e diga que eu sou feia, essa realidade eu estou trazendo para mim. Se eu olho para o meu espelho e digo que estou velha, que estou enrugada, mais disso volta para mim. E se eu olho para minha planta e falo que ela é feia, que ela está manchada, ou que ela está fungada, ou que eu não tenho sorte com essa planta, ou que essa planta não tem valor,
eu também estou trazendo palavras que não vão agregar em nada na saúde da minha planta. Então ame a sua planta, diga que ela está linda, que ela é próspera, que ela é saudável e ela vai te devolver com toda essa saúde que você quer para a sua planta. E para você também, se ame, se aceite, ame os seus cabelos, ame a sua pele, sabe? Ame a sua idade, você está vivo. Diga palavras de amor para o seu corpo e você vai ver que ele vai te devolver com força, saúde e muita energia. Um forte abraço, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero ter ajudado de alguma maneira. Deixem as suas dúvidas, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.